Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Eita Nordeste. Eu me chamo Jeremias. Eu sou o Gui Azevedo e hoje nós temos a honra de receber o nosso primeiro convidado. Além de filho da terra, ele é escritor e historiador. Délio Martins. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde, Gui. Tornou-se quase que um jargão. Todas as vezes em que eu venho à água quente e no ar, como emocionar, eu sempre digo de que antes de ser um dever, é para mim, sobretudo, um prazer redobrado. Rever a terra que galgou os meus primeiros passos. Rever os amigos que comigo palmilharam este chão. Ver as paisagens que inebriam o coração. De forma que, não por vaidade, mas quero ser o primeiro e o mais apaixonado oaquentense por essa terra maravilhosa. Muito bem, muito bem. Você já deu uma palhinha dos poemas aí, mas para a gente começar a nossa prosa, de fato, gostaria de te fazer uma pergunta. Você é natural aqui de Érico Cardoso, antiga Vila de Água Quente. A gente gostaria de saber como foi a sua infância aqui na cidade, na antiga Vila de Água Quente, né? Érico Cardoso hoje. Exato. Eu nasci quando aqui pertencia a Paramirim. Eu nasci no dia 22 de outubro de 1958. Tive uma infância feliz. Entendeu? Uma infância feliz. Não tínhamos muitas opções. Não é? Ao jovem daquela época era brincadeira corriqueira, né? Pescar no rio. Esse rio era piscoso. Ainda tem o sabor das piabas fritas na beira do rio. E eu sou de origem rural. Eu tenho o prazer de dizer que sou roceiro com muito prazer. Entendeu? E a vida do jovem daquela época era o seguinte: eu gostasse de futebol, jogava futebol. Eu nunca fui adepto ao futebol. Então eu morava na fazenda Lagoinha, que já não tem mais a casa, a sede, e às vezes minha família passava a temporada aqui na sede, naquela casa que hoje é de Juca da Barra, da família, e as temporadas de produção na Lagoinha. Meu pai era um político aqui na região, foi um dos fundadores da emancipação de Água Quente, e era o maior produtor rural aqui do município e da região, do Vale do Paramirim. Então a minha opção era o seguinte: roça e escola. Eu não tinha outra opção. Eu gostava muito de ler. E no sábado e no domingo, roça. 4 horas da manhã acordava para ajudar a tirar o leite, soltar os bezerros do curral. E às 4 horas da tarde, quando regressava da escola, ia para o pasto trazer as vacas para o curral. Torcar boi no engenho. E também olhar baias e demais passarinhos nas roças de arroz com um pauzinho batendo a lata para espantar. Essa era a minha infância. E às noites, quando vinha aqui para a praça, uma das maiores distrações que a gente tinha era chupar picolé no bar de Paulo Alberto, que hoje é o bar de Mutuca. Era atração, só tinha uma geladeira, não tinha energia elétrica, era geladeira a querosene. Então a gente ficava louco para chegar à noite para ir para o bar de Paulo Alberto. E colocava dentro de um copo de vidro, um copo americano, 3 pedrazinhas de picolé de groselha. Quebrava aquilo com a colher e era a diversão da garotada. Não tinha outra. É isso aí. Naquele período, como você acabou de dizer, você gostava muito da leitura. Você já se imaginava um escritor, um historiador desde aquela época? Não, eu nunca tive essa pretensão, entendeu?
Agora, eu sempre fui ávido pela leitura. E não tinha bibliotecas aqui, não tinha livros. Em minha casa tinha só 2 livros, que é a Bíblia, que minha mãe tinha como livro de cabeceira, que recebeu de presente de uma irmã, e meu pai tinha um Código Civil. Como ele era político, ele gostava muito de ler, e lia o Código Civil, que na verdade é o Estatuto do Cidadão, para tirar as suas dúvidas e poder também aconselhar e nortear os seus amigos. E esses 2 livros eu li, reli, transli. Só a Bíblia eu li 11 vezes, de capa a capa. E o Código Civil eu li infinitas vezes e eu cheguei a decorar 85 artigos do Código Civil. E não tinha outro livro. E começou então a surgir aqui uma revista chamada Sétimo Céu, Capricho, que contava as fotonovelas. E ficava de mão em mão dos jovens, lia, repassava para outro e tal, até que eu conseguia pegar esse livro. Eu lia essas fotonovelas e eu fazia outra história nos cadernos. Entendeu? Então, minha leitura foi essa. Eu comecei por aí, lendo esses 2 livros. Inclusive, no meu discurso de posse da Academia Guanabiense de Letras, eu citei esses 2 livros como os norteadores das minhas formações acadêmicas. Foi a Bíblia e o Código Civil. Você contou pra gente aí. Agora eu quero te fazer outra pergunta. Para você poder sair aqui da cidade, foi um desafio você sair aqui da cidade para você estudar fora? Muito. Você tinha os costumes, né, de morar na roça. Tal. Exato. Foi. Esse aí foi um desafio muito grande, foi sair de Água Quente. Entendeu? Devido a essa paixão, né? E também deixar meus pais, que eu sou caçula, né? Eu vim 11 anos depois do meu irmão mais velho do que eu. Então o desapego da família também me foi cruciante. Mas o mais era ficar longe de Água Quente. Não foi muito fácil. Outros costumes, né? Outros costumes. E outra que, em 1968, eu tive que sair daqui para me preparar para ingressar no ginásio. Aqui não tinha ginásio. Aqui você só estudava no colégio, no prédio velho, que tem o nome do coronel José de Souza Espínola, que é meu trisavô. E então eu fui para Paramirim. Estudei em 1968, 1969, fiz a admissão para o ginásio de Paramirim, passei na admissão e cursei lá a primeira série ginasial. E foi no mesmo período que aqui criou o Ginásio Cenecista de Água Quente, em 1970. Mas eu já estava matriculado, terminei o ano, a primeira série. E aí, quando meu pai falou que eu ia voltar para Água Quente para continuar o ginásio, para mim foi uma alegria imensurável. E aí eu vim e concluí aqui a minha 4ª série ginasial, no antigo Ginásio Cenecista de Água Quente. Nélio, e assim, durante a vida da gente existem várias vertentes, existem vários de nós, né? Hoje você já tem uma bagagem de vida, já tem uma bagagem de história, você já falou um pouco sobre a sua infância, já falou um pouco sobre os seus estudos, sobre a questão de deixar a cidade. E nessas várias fases, várias versões de Délio, como era o Délio filho, o Délio esposo, o Délio pai, hoje o Délio avô? Não sei se você tem mais alguma geração. Olha, eu fui muito apegado aos meus pais, não é? Mesmo distante. Eu estudei aqui até 1973. Em 1974, eu fui fazer o primeiro científico, como chamava naquela época, que era um ensino básico, em Livramento, no Colégio João Vilas Boas. De lá, eu fui para Salvador.
Então, mais um desapego aos meus pais, né? Distante. Uma carta de Salvador para aqui, daqui para Salvador, levava 50 dias. Tempo. Eu tenho as cartas de meu pai, de minha mãe, entendeu? E tem um carimbo do correio, postada aqui e recebida lá com 50 dias. Não tinha ônibus, não tinha asfalto daqui para Conquista. Você vê a dificuldade. Eu só vinha 2 vezes no ano. Vinha nas férias do final do ano e no meado de junho, que era a loucura da gente para a festa do Morro. Então eu estudei, fui para Salvador em 1975. Concluí o científico no Colégio Severino Vieira, depois o Colégio Central da Bahia, e em 1977 eu ingressei na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. E perdi meu pai cedo, eu ainda estudante, me fez uma falta muito grande. E continuei meus estudos lá, interrompi os estudos por um período que encontrei numa festa no Morro do Fogo com o juiz de direito, Dr. Antônio Barbosa, falecido hoje, um dos homens mais inteligentes que eu tive a oportunidade de conhecer. E eu fazia naquela época o 3º ano de direito. E aí, no Morro do Fogo, basta aqueles pés de café, ele namorava com uma garota aqui. E ela vive, ela vai se lembrar. E aí ele me convidou para advogar aqui. Eu falei, mas doutor, eu não posso advogar aí, eu só estou no 3º ano de direito. Mas ele botou muita confiança em mim e falou, olha, aqui só tem 2 advogados, que é o doutor Antônio Gilvandro e o doutor Lorival. E para eu funcionar com marca com 2 advogados é um pouco ruim. Vem para cá que eu lhe concedo o alvará. Aquele tempo o Estatuto da Ordem dos Advogados permitia advogar até sem alvará. Existia o chamado rábulas, né? E foi o período em que eu tranquei o semestre e vim para aqui advogar, justamente com o Gilvandro. Eu estagiava com um professor de Direito Civil, o doutor Antônio Maron Agno, e ele me deu todo o suporte. Falou, não, você está preparado, pode ir, eu estou aqui de retaguarda. Então eu vim, foi o período em que me casei. Aí depois continuei mais uma etapa da conclusão do curso, parei novamente e fui concluir depois, algum tempo depois. Foi o período que eu me casei, muito novo. E desse consórcio matrimonial eu tive 3 filhas, tenho 3 filhas. A mais velha é advogada, a segunda, mais velha, é Petrusca, a do meio, Poliana, enfermeira, e a caçula é Priscila, que formou ontem em farmácia. Não é? Então, de forma que eu sou um pai apaixonado pelas minhas filhas, né? Eu fiz tudo para que elas buscassem conhecimento. Buscassem conhecimento, que o homem não sobrevive sem conhecimento. De fato. E nesse percurso da vida, minha filha casou e eu ganhei um neto, que é o Joãozinho. Esse precisa de pausa para falar, porque o danadinho veio mexer com toda a minha estrutura. Posso usar aqui? Pode. E na verdade, a flor da minha vida. Joãozinho é meu bem-querer. E foi esse o percurso da minha vida, né? Dessa etapa. Pronto. Você citou um ponto importante do passado e eu me bateu uma curiosidade, eu gostaria de te perguntar. Você disse que as cartas levavam 50 dias de Salvador até Érico Cardoso, até Água Quente, né? E o transporte, como é que era o transporte naquela época? Bom, a gente eu ia com Érico Cardoso nas oportunidades, que ele quase a cada 60 dias ele ia a Salvador. Uma audiência com o governador,
na Assembleia Legislativa, e ele é que era o portador dos estudantes daquela época, né? Porque daqui só saíram 5 estudantes para Salvador, que fui eu, José Carlos de Raimundão, irmão de João Paulo, José Adolfo, Rochael, Edilmar de Vavá e Ailton de Zé Augusto. Foram 6. Então, a gente tinha que pegar essa oportunidade com o Eric. Era o carro da prefeitura, era uma F100 que a gente ia para a Conquista, dormia em Conquista, para pegar o ônibus da Penha ou da Camburugipe para ir para Salvador. E vice-versa. Algum tempo depois, a Novo Horizonte colocou um ônibus Salvador Abrumado. Aí ficou mais fácil. Mas, incansáveis vezes, nós vínhamos para Salvador, chegava em Brumado, pegava um táxi até Paramirim, entendeu? Até Paramirim, com os estudantes de Paramirim, e nós vínhamos a pé, aqui para Água Quente. Entendeu? Era complicado um pouco, então, naquela época. Muito complicado. Bem difícil mesmo os relatos. E assim, outra coisa que chama a atenção também é o seguinte, como você disse, foram 6 jovens, né, que saíram daqui para ir para Salvador para estudar. E essa vivência lá em Salvador, um ambiente totalmente diferente do que era a realidade aqui. Naquela época já havia um suporte para os estudantes, tinha alguém que tinha alguma casa, alguma coisa assim? Não. Nós morávamos juntos. Né? A questão, às vezes, diferença de apartamento, mas sempre no mesmo bloco, no mesmo edifício. Uhum. Né? E lá a gente era muito unido. Né? Nós tínhamos uma convivência salutar. O que era de um era do outro, era uma vida em socialismo. A merenda que um levava, compartilhava com os demais. Então, até hoje, nós somos unidos. Nós temos uma amizade muito fraterna. E a gente morava junto nos pensionatos. Foram vários pensionatos em Salvador. Depois, em 1977, logo quando eu entrei na faculdade, criou-se, então, o CESUPA, que era Centro dos Estudantes Secundaristas e Universitários de Paramirim, criado por Gilvandro, que conseguiu, através do arcebispo primaz do Brasil, Dom Avelar Brandão Vilela, um dinheiro da Alemanha, da Meserior, e uma parte da Caritas, da Itália, e conseguimos 309 mil marcos alemães e compramos uma casa para os estudantes, que existe essa casa até hoje. Soube que está num estado muito deplorável, mas essa casa foi que nos abrigou. Eu vivi nela muito tempo, os demais estudantes daqui também, e era mantido por nós mesmos, mas aí começou a ir mais gente de Paramirim, mais estudantes de Água Quente, e de forma que era um outro lar que nós tínhamos fora de Água Quente. Realmente isso dos alunos ficarem lá em casa já é bastante tempo, então. Muito. Délio, você como historiador deve pesquisar bastante, isso é fato, né? Eu sou morador da comunidade Morro do Fogo, como eu havia te falado aqui nos bastidores. Você pode contar alguma história do Morro do Fogo, alguma história? Você já contou um pouco aqui dos cafezeiros e tudo mais, mas você poderia contar mais alguma história? Ô Gui, veja bem, eu sempre gostei de ler, não é? Sempre gostei de ler. Gostei sempre de pesquisa, né? Depois que eu concluí o meu curso de Direito, quando foi no início da década de 90, questão de interesse de conhecimento pessoal, eu fiz bacharelado em Teologia. E, recentemente, eu terminei o curso de bacharelado em História.
e fiz uma pós-graduação em História da Inquisição Portuguesa. Mas o interesse pela história, e principalmente a de Água Quente, deveu-se da época em que Medrado foi prefeito aqui em Água Quente, nos anos de 1988, e ele me convidou para ser o seu assessor aqui. E nessa lida de prefeitura, ele recebeu um comunicado do Ministério da Habitação que mandasse o relatório da história de Água Quente. O ministro naquela época era Prisco Viana. E aí, buscar essa história aonde? Onde é que está escrito? Como? Então, foi uma luta. Começamos a buscar pela oralidade. As pessoas mais antigas. E eu comecei a conversar com elas. E eu já tinha também muita informação desde criança. Eu vou abrir um parêntese aí, porque naquela região sul ali da Mochilana morava um cidadão por nome Manuel Francisco. Manuel Francisco era bem idoso. Ele morou em São Paulo e lá ele fez os favores para o meu avô, o pai da minha mãe, que lá faleceu, e ele retornou para cá, Manuel Francisco. E minha mãe ficou sempre naquele dever de visitá-lo, ele já prostrado na cama, e me parece que ele tinha um acompanhante, não sei se era filho, se era esposa, eu não consigo me lembrar. Ali por volta, entre Mochilana e Manuel de Bia, por ali, as pessoas idosas que irão ver esse vídeo vai se relembrar dele. Isso foi no ano de 1972. Eu era estudante ginasial. Então, todas as noites, sentia da Lagoinha para lá, conversar com ele deitado na cama, e começava a falar sobre as histórias de Água Quente. Ele nasceu em 1878. Tem muita história. Então, né? ele já era um homem Tinha, de né? mais de 90 anos. Naquela época já tinha quase 100, né? Mas tinha uma memória fabulosa. E ele conversava com meu pai e eu ficava ouvindo aquelas histórias. Ia gravando aquilo tudo. E aí me facilitou em muito a minha pesquisa. Então, para complementar essa necessidade da prefeitura, eu comecei a ouvir mais algumas pessoas, muitas já faleceram, e fiz um relatório sobre a história de Água Quente. Andamos para lá e tudo bem. Daí, quando terminou o mandato de Medrado, eu retornei às minhas atividades e me despertou, então, a escrever a história de Água Quente. Aí é que eu fui a fundo. E não foi fácil. Para concluir este livro, eu levei 12 anos de pesquisa. Então, eu pesquisei em todos os cartórios, no fórum. Coincidentemente, naquela época, um juiz, daí o doutor Eduardo Carlos de Carvalho, era uma pessoa muito solícita e muito amigo, até o irmão dele foi meu contemporâneo de faculdade, e ele me concedeu a permissão de levar uma máquina de Xerox para o fórum. E só nos cartórios do tabelionato de nota, registro de pessoas naturais e no cartório de imóveis, eu tirei 1.700 Xerox. Tenho todas as Xerox hoje. Que hoje é difícil, porque os cartórios hoje privatizaram. E hoje, para você pegar uma certidão, tem um tempo que lhe pede e tem um custo altíssimo. Então, a pesquisa histórica hoje ficou dificílima, porque sem os cartórios, sem a fonte dos registros públicos, que esse advento foi depois de 1988 para cá, é que a gente tem essa fonte. Sem ela, hoje, a pesquisa fica muito difícil.
Aí, fora isso, eu fui ao Arquivo Público de Salvador, depois eu fui para o Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, ia atrás de parentes antigos, que minhas tias eram vivas, e busquei essa informação, fotografias, até concluir esse livro. Inclusive esse livro, eu imagino que foi um dos primeiros livros que eu consumi, que eu cheguei a ler sobre a história de Água Quente. Eu me recordo que você presenteou lá minha família, minha mãe, com esse livro. E foi um dos primeiros livros que eu li para saber um pouco mais sobre a história. Aqui eu vi alguns relatos a respeito do Poção, que é esse poço que as pessoas falam de água termal, aqui de Érico Cardoso. Aqui também eu li muitas coisas a respeito do Morro do Fogo, que foi como o Gui citou aqui, porque na verdade, assim, se a gente for parar para analisar, talvez tem várias histórias, né, Gui? Assim, cada um conta um pouquinho de cada coisa e a gente não sabe de fato o que foi que aconteceu. Se Morro do Fogo realmente foi o primeiro local daqui, se Morro do Fogo era ligado a Rio de Contas mesmo, de verdade. Vamos a isso aqui. Quando eu concluí esse livro, eu tive a felicidade de receber inspiração e colocar essa frase aqui, que era um brocado latino. Fecico potuam faciante melioria potens. Que significa, fiz o que pude. Façam coisas melhores os que podem. E lá adiante, mais acima, eu disse, foi o que eu entendi fazer. Mais acima eu disse, um bom livro nunca fica pronto. E a história é assim. Fazer um livro e dizer, eis aqui a história de Água Quente, está errado, meu querido. Está errado. Porque a história é o resultado da vida. A vida é dinâmica. A vida é uma continuação de reproduções moleculares. Então, ela é muito dinâmica. E o que é a função do historiador? É abrir caminhos para que outros surjam e prossigam. Então, respondendo a sua pergunta, tudo começou no Morro do Fogo? Não. Aí agora eu já fiquei um pouco encabulado, porque eu estudo, o pouco que eu sei me faz dizer que sim, que tudo começou lá, pelo que eu encontro na internet e tudo mais. Pois bem, vejamos. Nós temos que ter um cuidado muito especial ao escrever uma história. Para não acontecer o mesmo que aconteceu com a história do município vizinho, Paramirim. Paramirim começou com uma história errada. Desde a sua inauguração. Eu vou abrir um parêntese aqui para dizer o seguinte. Em 1978, o gerenciamento político local fez com que a Assembleia Provincial publicasse uma lei transferindo, no dia 16 de setembro de 1978, transferindo a sede do município de Água Quente para Paramirim. Ao tomar conhecimento dessa lei, o grande líder político de Água Quente, que era o meu trisavô materno, Liberato José da Silva, imediatamente entrou em ação com o governo da época e revogou a lei. Revogou a lei. O próprio governador da provincial revogou a lei. Aí, os defensores dessa tese de Paramirim, dentre os quais o meu querido amigo e colega, historiador, que me merece todo o respeito, Dr. Antônio Gilvando, ele cometeu um equívoco. Porque aí ele diz que, mas no direito administrativo, uma resolução não pode revogar uma lei. Mas quem disse que naquele tempo tinha o direito
administrativo codificado? Não tinha. Nós não tínhamos nem Código Civil. Naquele tempo, existia a consolidação das leis filipinas, que era a legislação francesa, napoleônica, e que Portugal terminou adotando e transferiu para o Brasil, que pertencia à coroa portuguesa. Então, não existia o direito administrativo. E a Assembleia não era um poder como é hoje. É o poder legislativo. Não, era um órgão acessório do governador, do poder executivo. Então, conclui-se de que uma resolução poderia desfazer uma lei. Entendeu? Então, imediatamente, essa lei foi revogada. Pronto. Lei revogada não é lei. É um aborto. Você já viu alguém comemorar aniversário de um aborto? Uma mulher abortou. Aí comemora esse aniversário do aborto? De maneira então, como é que você comemora uma lei que foi revogada? E aí, no dia 16 de junho, ou julho, de 1902, um ano após o falecimento de Liberato, que faleceu em 1901, foi feita a transferência da sede do município de Água Quente para Paramirim. De novo, no caso, né? Não, verdadeiramente. Verdadeiramente. Porque essa lei entrou em vigor. Então, o centenário de Paramirim seria em 2002. Não é? Em 2002. E que foi comemorado em 1978. Como se a lei revogada fosse uma lei em vigor. Entendeu? A própria gramática já disse que ela foi revogada, não poderia ser comemorada. Então, Paramirim cometeu esse equívoco. E isso está na lei orgânica na lei orgânica do município. Como a criação do município por uma lei que não existiu. Até porque ela só foi em 24 anos depois que ela foi instalada, a sede, através de uma outra lei, e não daquela anterior. Então começou errada a história de Paramirim. Eu não quero que isso se repita em Água Quente. Então, voltando ao caso, tudo começou no Morro do Fogo? Não. Por quê? Veja bem, o Morro do Fogo era minas auríferas. Minas auríferas. Não é? Produzia-se o quê? Ouro. Sim. Pouquinha coisa de diamante, quase nada de prata. Mas era o ouro. Mas existia uma população mineradora considerável. Não é? Estima-se por volta de 900 a quase 1.000 pessoas. Então, veja bem, ia sobreviver de quê? Se o Morro do Fogo não tem terras agricultáveis. De fato. Entendeu? Então, primeiro foi Água Quente. Aqui começou primeiro. Do que Sim. Depois é que se descobriu o garimpo no Morro do Fogo. Então, o primeiro núcleo de povoação foi Água Quente. Já tinha em Paramirim. Paramirim é mais velho. Já tinha um núcleo de povoação. E as primeiras casas daqui de Água Quente eram essas casas perto de casa de Dona Fifi, onde é a casa Sargento Milton, entendeu? Eram as casas velhas que tinham por ali. E dali começou a surgir Água Quente. Agora, como surgiu Água Quente? Muitos historiadores atribuem isso à força política de Rio de Contas. Nada a ver. Rio de Contas pertencia a... Hoje chama Chapada Diamantina, antigamente chamava Lavras da Diamantina, que era a sede em Mucugê, Andaraí, Lençóis. E Rio de Contas pertencia àquela região, que era o vale do Rio Paraguaçu. É tanto que o Rio das Contas,
que não nasce, nasce na região, ele corre para o Rio Paraguaçu, não é para o Rio São Francisco. De fato. E antigamente, os bandeirantes, as entradas e bandeiras, quando acontecia, era magiando os rios. Por quê? Eles não poderiam afastar dos rios por a questão de sede e plantar. Então tinha o problema da sede e da fome. Eles não saíam com foice, abrindo picada para ir para o Morro do Fogo sem mapa, sem GPS. Não. Então, como se deu o desbravamento do nosso sertão? Nada com Rio de Contas. Eles vinham descendo o Rio São Francisco, vieram de Minas, e, ao descer os rios, eles iam seguindo os seus afluentes. Então, chegava na cidade de, hoje chama Morro Pará, que é onde a foz do rio Paramirim, no Rio São Francisco. É lá que o rio Paramirim entrega suas águas ao Velho Chico. E eles subiram o rio Paramirim. E foi formando os núcleos de povoação. Aí você vê Oliveira dos Brejinhos, garimpo de cristal. Não era o que eles queriam. Eles queriam ouro. Aí sobe mais um pouco, vem Buquira. Eles encontraram a prata. Não era também o que eles queriam. E depois surgiu o chumbo, né? Aí vem mais adiante, subindo o rio, e aí chega numa riquíssima mina de ouro, que recebeu o nome de Santa Maria do Ouro, que chama hoje Ibiajara. E aí começou a formar um núcleo de povoação nessa região, entre Morro Pará e Ibiajara hoje, que era a antiga Santa Maria do Ouro. Diziam alguns historiadores, os antigos, que você encontrava pepita de ouro na rua, na estrada você encontrava. Bom, então foi formando, e eu depois me deparei com documentos de pessoas daqui, inclusive meus trisavós, que em 1850 comprava terras em Macaúbas. Entendeu? Já com a intenção de ficar mais próximo, no caso, né? Exatamente. Né? O mesmo que é o coronel José de Souza Espínola, eu digo isso no livro, inclusive é citado em livros de grandes autores, principalmente o livro Terras Devoluta, de Amâncio Pondé, como o maior latifúndio no Nordeste. 87 mil hectares de terra no oeste da Bahia, que é hoje a cidade de Brejolândia. Então, para você ver que já existia aquele núcleo de Macaúbas. E aí foram subindo o rio. Ao chegar em Paramirim, já encontrou uma população. Porque, para se ter uma ideia, quando se descobriu o Brasil, não tinha só índio aqui, não. Aqui já existia uma população estimada de 5 milhões de habitantes. O Brasil. Então, em Paramirim já tinha um núcleo. E eles subiram mais e chegaram aqui, nessas terras férteis de água quente. Outro detalhe, a estrada que ligava Paramirim, o Água Quente, a Santa Maria do Ouro, ela passava do outro lado do rio. Não era desse lado que a gente passa, não. Não se cruzava o rio. Não se cruzava o rio. Não se cruzava o rio. Entendeu? Então, aqui chegou a família, já tinha um núcleo de povoação, desconhecido, mas já tinha gente aqui. Mas chegou uma família muito forte, de dinheiro, e aportou-se aqui na Fazenda Poço. Construiu-se uma casa grande. Eu terminei até de fazer a pintura dessa casa. Eu, quando era garoto, ia muito nela, porque eu tinha meu contemporâneo Beto de Mirim, e a gente brincava muito nessa casa, não é?
E recentemente eu fiz um quadro dessa casa. E ali ele se estabeleceu. Quem era ele? Liberato José da Silva, o meu trisavô materno. E ele começou a dominar. Porque, na verdade, esse pessoal todo eram descendentes de judeus. Por quê? Porque Minas, Rio de Janeiro e São Paulo começou a se sentir perturbadas com a presença dos judeus. Então, queria tirar os judeus, porque ele estava dominando a economia. E já existia uma política também, quase que a nível internacional, porque Dom João II, Dom Pedro I também, a família portuguesa era de origem judaica. Então, os portugueses natos achavam que havia uma proteção da família real aos judeus. E aí eles saíram e vieram para o Nordeste. É tanto que a presença judaica hoje no Nordeste, você vai, com o seu programa, vai chegar a esse ponto, eu vou passar muito material para você. A presença do judeu no Nordeste é muito forte, até nos hábitos. Não é? E ele chegou aqui, então os nomes eram todos diferentes. Foram criados os nomes. Nós vamos chegar lá adiante. Então tudo começou aqui. Com o desenvolvimento, chegando mais pessoas, foi chegando também o meu outro trisavô, a família Espínola, outras famílias Guimarães, e foi aumentando o núcleo, até que chegam os grandes mineradores. E descobriram, então, o garimpo do Morro do Fogo. Então, aqui era a sustentação de comida para a comunidade mineradora do Morro do Fogo. Sim. Por conta das terras, né? Porque Exato, eram terras agricultáveis, né? Exatamente. Eu me recordo que em uma das conversas que a gente teve anteriormente, você tinha me falado sobre isso, sobre a dificuldade do Morro do Fogo em produzir alimentação. Até por isso surgiram outras povoações, como o Rio da Caixa, aquela região ali, porque já era terra mais fértil, né? No caso, para alguma produção agrícola. Não era que lá nunca foi uma terra muito propícia à produção agrícola, né? Você vê que hoje muita dificuldade. Eu lhe digo com uma certa conhecimento de causa, porque a fazenda Engenho dos Cardosos era de meu pai, e lá eu vivi a minha infância, né? Por sinal, é a maior fazenda do sertão. Lá tem 2.120 hectares de terra. Só terras irrigadas são 150 hectares. Conheço a palmo a palmo. Minhas férias eu passava lá. Era uma grande produção que meu pai tinha de rapadura e os demais gêneros alimentícios de lá. E é o seguinte, só tinha aquela região. As demais não era. Você entendeu? Inclusive essa fazenda hoje pertence às minhas sobrinhas, filha de meu irmão. Então, você tocou numa coisa importante. O garimpo no Morro do Fogo não durou muito. Não durou muito. Não durou muito. E então os mineradores foram convertendo a atividade de garimpagem em comércio. Em comércio. Lá tinha Manuel José Viana, que é meu trisavô, lado materno, também. O Manuel Joaquim Caires, que era o patriarca da família Caires, e outros. Então, eles se transformaram em comércio. Em comércio. E a população mineradora abastecia com o Liberato, que nessa dita casa no Poço, ele tinha uma parte ao lado que era um armazém para fornecimento de materiais para os garimpeiros do Morro do Fogo. Quando terminou o garimpo, a população teve que sair do morro, porque não tinha como se sustentar. Até a freguesia da Igreja Católica, que foi criada pelo padre Sebastião Dias, né? Isso. Dias Laranjeira, foi transferida para cá. Entendeu? E aí é que está um outro fator importante de Água Quente, que é uma coisa atípica.
é que Água Quente é formada com algumas etnias diferentes. Realmente, de fato, é isso. Entendeu? Algumas etnias. Por exemplo, na região de Ouro Fino, né, lá no Morro do Fogo, Morro do Fogo, isso. região da Jiboia, No... Vereda, você encontra a presença do afrodescendente. Entendeu? Do afrodescendente. Ele é alto, ele é mais o queniano. É por isso que eu disse no início que outro equívoco é em se falar em escravidão aqui na nossa região. A nossa região nunca teve escravidão. Pontuou-se a presença de alguns escravos comprados por Manuel José Cardoso, Antônio José Cardoso e Coronel José de Souza Espínola e Manuel José Viana, mas para serviço doméstico, comprados em Minas Rio de Contas. Chamava Minas do Rio de Contas. E aí é o seguinte, quando terminou o ouro, essa população migrou. Você está entendendo? Então, nessa região, como eu falo, você encontra o afrodescendente, que não era descendente de escravos, porque no mesmo navio que o grande Castro Alves poetizou como navio negreiros, naquele mesmo navio que vinha um escravo vendido pelas suas próprias famílias, no Congo, Uganda, vinha também o negro liberto, que não era escravo. Entendeu? Que não era escravo. Eu digo porque nos inventários dessas famílias eu encontrei as escrituras de compra dos escravos e imediatamente eles foram libertos. Entendeu? E muitos sem descendentes. Muitos sem descendentes. Então você encontra esses afrodescendentes muito característicos do queniano. Não é? Outra coisa, Santarém, por exemplo, é composta por uma outra etnia. Era uma etnia de libaneses que vinha em busca do ouro, para comprar o ouro. Ficava por aqui, e aí é o seguinte, terminou a fase aurífera, eles migraram para outras propriedades. Por exemplo, a fazenda Poço começava na Cachoeira e terminava no Santarém. E Liberato vendeu para Antônio Joaquim Baliza, que era um libanês com nome aportuguesado. E ele criou esse núcleo de Santarém. Se você, talvez você hoje não percebe isso, mas na minha época eu podia perceber, eles tinham as características diferentes. Primeiro, eles gostavam de ouro. Eles usavam muito dente de ouro, o pessoal de Santarém. E as roupas eram diferentes, eles gostavam muito do vermelho, do amarelo, como se fosse o descendente do cigano. Entendeu? Eles tinham os trajes típicos. Você vem mais embaixo, nas porteiras, você tinha um hábito diferente. Eu me lembro muito porque eu ia com meu pai lá, meu pai comprava rapadura para completar as nossas, tinha um caminhão que transportava para Brotas, de Macaúbas, e eu ia muito na região. Então eles tinham um hábito alimentar diferente ali. Lá é o seguinte, eles almoçam meio-dia, tomam café meio-dia, almoçam pela manhã, tomam café meio-dia, jantam 3 horas da tarde e à noite eles tinham o hábito de tomar uma bebida que era uma planta que tinha nos Gerais chamada de congonha. Congonha. A planta chamava congonheira. E às vezes quando faltava essa folha da congonha, eles faziam de folha de abacate. Eu tomei muita congonha. Era uma delícia, como se fosse um chimarrão do gaúcho. Então é uma etnia diferente. Quem botou esse horário? Quem levou essa bebida?
esse hábito. Então, o que eles já tinham era intrínseco. É um hábito intrínseco daquela etnia. Aí você tem, por exemplo, na Contagem. Eu ia citar agora, pô. Na Contagem. Na Contagem você tem brancos dos olhos azuis e chegam a ter frequências de pessoas albinas. Tem. De fato, né? De fato. Você sabe de quem eles são descendentes? Não. De franceses. A gente esteve lá há pouco tempo. Eles são descendentes do garimpo da Beta, que criou uma rivalidade com o garimpo da Beta, que era mandado por Otávio Boissou, que era um francês, e ele trouxe vários franceses para o garimpo da Beta e terminou não achando ouro na Beta, e eles foram para o Morro do Fogo e começou uma briga muito grande. E foi também já no final da produção aurífera. E esses descendentes franceses foram para a Contagem. Como, por exemplo, você tem aqui hoje a Barra. É uma coisa importante isso. Como surgiu a Barra? A Barra surgiu por judeus oriundos de Marrocos. Depois da diáspora dos judeus pelo mundo, um grupo de judeus ficou em Marrocos. Se você vê com a mestiçagem ali do pessoal, eles têm uma fisionomia, um fenotipo diferente dos demais judeus, mas são judeus. E eles vieram para o garimpo do Morro do Fogo. Mas como já tinha judeus e o número elevado da presença dos judeus trazia um problema muito sério para a Igreja Católica, eles então não aceitaram, fizeram um acordo que esses judeus marroquinos fossem para a Beta, para o garimpo da Beta. E no garimpo da Beta precisava de uma sustentação agrícola. E eles então aportaram no povoado, fizeram o povoado da Barra, que são terras boas. Inclusive tem um poço semelhante a esse. Entendeu? Então, Água Quente é composta de etnias diferentes. De fato. Não é? Então, hoje a coisa ficou muito mais moderna, mas na minha época, por exemplo, festa na Barra, ninguém da Abadia ia. Festa da Abadia, não tinha presença de ninguém da Barra, porque existia muito a chamada endogamia, o casamento entre parentes, entendeu? Parente casava com parente. Isso é uma característica de uma etnia. Não é? Então, essa é uma das formações da povoação de Água Quente. E, por exemplo, a gente tem Paramirim das Crioulas, que é reconhecido como comunidade quilombola. Lá, de fato, é assim a história, como surgiu, ou vieram de Rio de Contas? Olha, lá a presença dessa afrodescendência no Paramirim das Crioulas foi vinda de Rio de Contas. Foi vinda de Rio de Contas. Eu não tenho assim um estudo profundo sobre eles. Não é? Lá tinha a presença de muitos escravos em Rio de Contas. Talvez sejam eles também descendentes de escravos. Mas a daqui, de Água Quente, não tem descendência de escravos. Sim. Bélio, diante dessas revelações da história, dessas histórias incríveis que a gente aprendeu aqui nesse bate-papo, eu queria que você falasse um pouco das suas obras, entendeu? Quais foram os livros que foram escritos, se você está no momento escrevendo algum livro, algo do tipo. Olha, antes, eu quero me reportar o seguinte, que Água Quente produziu, durante a sua história, grandes personalidades da literatura. Não posso deixar de falar em José Olímpio Pereira, que nasceu no Morro do Fogo. Morou na Cachoeira Grande. Depois foi para São Paulo com o pai. São daqui com 6 anos de idade.
foi registrado, como não tinha registro público aqui, ele foi registrado em São Paulo, mas ele é filho daqui. Inclusive, aí ele foi trabalhar numa livraria, terminou comprando essa livraria e montou-se a editora José Olímpio. E foi José Olímpio quem lançou na literatura nacional todos os escritores. É ele que bancava financeiramente os escritores. Jorge Amado, Graciliano Ramos, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Raquel de Queiroz, essa turma toda foi bancada por José Olímpio Pereira, um maguaquetense. Filho da terra. Depois nós tivemos um outro escritor, Urbino de Souza Viana, nascido em Água Quente. Ele escreveu um dos livros hoje mais procurados da história, para a história, que é Entradas, Bandeiras e Sertanistas Baiano. Um livro muito festejado. Escreveu também um livro sobre Montes Claros. E nós tivemos, posteriormente, 3 irmãos nascidos ali na Mochilana, na casa que hoje é de Milton Solió. Os 3 irmãos, Nelson, Nabor e Milton Caires de Brito. Nelson foi médico, também escritor, escreveu um livro, me parece que é Perfil de um Mundo Plástico. O Nabor foi jornalista dos Diários Associados do grande Assis Chateaubriand. E o doutor Milton formou-se em medicina, Nabor formou em direito, Milton formou em medicina, mas não exerceu a profissão. Diz ele, terminou sendo muito meu amigo em Salvador, a gente morava junto, era vizinho, de onde ele trabalhava. E ele disse: fiz medicina, passasse a fazer a minha mãe, mas a minha profissão é jornalismo. Foi deputado federal pelo Partido Comunista de São Paulo, foi constituinte em 1946, deputado constituinte. Então, é um privilégio para Água Quente ter essas pessoas. E nessa convivência com o Dr. Milton em Salvador, eu morava no edifício Júpiter e ele trabalhava na Ebrat, que era vizinho, e em frente ficava o restaurante da Universidade Federal da Bahia. Então, todas as tardes eu estava lá, como nós estamos aqui batendo papo, falando sobre a Estrada do Bom do Fogo, a região. E isso me incentivou muito a escrever. Eu já gostava de ler, não é? E comecei a rabiscar e a escrever esses livros. Eu tenho hoje, no total, 11 livros. Eu tenho 6 livros publicados. Eu comecei com um livro de teologia, que foi Namoro, Noivado, Casamento e Sexo à Luz da Bíblia. Depois o outro foi Mulheres, Levantai-vos, também de cunho teológico. Depois Combate Espiritual. Aí que depois eu escrevi esse de Água Quente, já estava com ele em andamento. Lancei esse livro de Água Quente, depois eu escrevi o outro, O Verde Vale do Paramirim. E recentemente, já está na gráfica, não saiu antes por causa dessa pandemia, Tropas e Tropeiros de Água Quente, que é a quem devemos muito o desenvolvimento civilizatório de Água Quente. Esse livro quero publicar, está pronto. Publicar no próximo mês, depois do carnaval, ele já está publicando. E eu tenho outros aqui que estão escritos, mas não foram ainda para a gráfica. Centelhas de Sabedoria, que são 100, centelhas, porque são 100 pensamentos, né? Como a gente chamava. Chaves, né? Centelha de Sabedoria. Depois eu tenho um de direito. Esse é um de como é que diz? De autoajuda, né? Autoajuda. Tem um Contrato Verbal nas Relações de Consumo. Esse é um livro de direito. Muito focado no Código de Defesa do Consumidor, que é um direito que a gente tem, que todos temos, e muitas vezes nós não sabemos. Nós não sabemos. Outro livro que é A Mestra de um Tempo. É um livro que eu fiz em homenagem à Dona Fifi. E como não poderia deixar de escrever um livro
sou uma das pessoas que eu sou um maior admirador, né? Foi um meu grande amigo, para mim, um pai, irmão, entendeu? Medrado. Eu botei um livro, Doutor Medrado, Uma Vida de Bem Servir. E essa semana eu comecei um outro livro, que é o Sistema de Irrigação do Rio Paramirim e seus afluentes. Esse é um problema já quase que envolve o meio ambiente, não é? Porque essa captação de água indevida, está certo ou não está? Pode tirar água, pode irrigar, não irriga, entendeu? Então eu estou começando esse livro, já está com algumas páginas já. São diversas obras, São 11, né? Essas obras são muito interessantes. E assim, Délio, a gente queria saber como é que a gente faz para encontrar esses livros ou para... Os que eu tenho de mão eu trouxe aqui para vocês. Pra gente... Porque eu vou deixar com você. Mas esse livro é o seguinte, eu tenho muito dele lá na academia. Sim. Mas tem um site, eu vou passar o site para vocês, porque eu fiz doação de uma parte de livros. Sim. Outros eu tenho direitos autorais. Uhum. Esse eu recebo sempre o direito autorais desse livro, Água Quente e Vale Verde do Paramirim. Mas eu trouxe aqui para vocês, entendeu? Mas quem quiser só entrar em contato comigo, que eu providencio, passo o link, a pessoa já faz o pedido. Pronto. Eu trouxe para vocês aqui também esse livro eu vou até doar para a biblioteca daqui. Já fiz várias doações de livros, que é o Dicionário de Autores Baiano, publicado pelo governo do estado. E na página 202, me encontro. Pronto. Martins, entre os autores baianos catalogados pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Então, de forma que escrever para mim entendeu? É meu relax. Pronto, você disse que está prestes a lançar um outro, né? Esse já está pronto. Então pronto, a gente já vai deixar aqui marcado para quando ele lançar, você retornar aqui para a gente já deixa o convite feito, né? Para você vir aqui lançar junto com a gente esse livro. Vai ser um prazer recebê-lo aqui novamente, porque... Vamos marcar assim. Pra gente falar. É uma enciclopédia viva, né? É muita história. E eu tenho o prazer também de ter sido convidado para participar como membro efetivo da Academia Guaraniense de Letras. Então, desde 2007, eu sou membro da academia, fui presidente dela por um período, e hoje Água Quente, como poucas cidades na Bahia, tem o privilégio de ter 2 acadêmicos, né? Sou eu e Dr. Lorival, e agora fui convidado para ser membro acadêmico da Academia de Letras Jurídicas do Estado da Bahia. Entendeu? Então, Água Quente sempre desponta na literatura. E eu torço para que novos escritores surjam, porque a história não pode parar. Realmente. Délio, de nossos internautas, daquelas pessoas que acompanham a gente sempre, quando eu citei que a gente iria te convidar para estar aqui junto com a gente, ele falou o seguinte, fala com ele o seguinte, que citasse lá algumas obras para a gente ler, porque ele é um leitor nato, sempre gosta de ler. Ele queria que você citasse algumas obras, não somente as suas, como de fato já foram citadas, eu imagino que agora ele vai acompanhar, mas citasse algumas obras que você acha interessante da nossa região aqui, de escritores da terra, ou de outras localidades. Jeremias, veja bem, eu sou como eu disse, eu sou ávido por leitura. Eu tenho uma modesta biblioteca, eu tenho catalogados 3.786 livros. Pequeno. Mas eu já li mais de 4.000 livros. Então, é muito difícil eu dizer qual é o livro bom. Você sabe por quê? Todos os livros são bons. De fato, verdade. Não tem livro ruim. De fato. Entendeu? O livro, ele leva a fazer uma viagem. Eu moro sozinho e as pessoas falam assim, mas você mora só.
você não se sente solidão? Rapaz, como é que eu sinto solidão com livros? Entendeu? Olha, embaixo da minha cama tem livro, embaixo do travesseiro tem livro. Uma cama de casal, durmo só, mas acompanhada por livros. Entendeu? Eu não cozinho sempre dentro de casa, no fogão, no forno do fogão tem livros. Em cima da geladeira tem livros. Entendeu? É um livro em todo canto. Então, eu acho o seguinte, que eu sou contra a literatura política. Porque nós estamos vivendo uma política hoje a nível nacional, onde o jornalismo tomou um partidarismo, né? E isso é ruim para a literatura. Sim. Porque perdeu muita credibilidade jornalística. Então é o seguinte, eu vejo um livro falando de um político da atualidade, eu não compro. Não compro, entendeu? E agora todos os livros são bons, entendeu? Seria muito difícil, né, dizer, eu gosto de tudo. Gosto de tudo. Né? Eu leio, releio, tresleio. Eu tenho livro meu, eu já li 4, 5 vezes. Eu vou ler. Mas leia e leia sempre. Você não pode parar de ler. É verdade. De fato. É. Pronto, então, aproveitando aqui essas obras, a gente... Vou dar esse livro para vocês. Vai faltar um livro que está em Guanambi, que é o Verde Vale do Paramirim, mas eu mando para você. Pronto. Aí isso você já deixa, viu? Certo. Pronto. Desde já, Adélio, a gente quer agradecer você por ter aceitado o nosso convite de estar participando aqui conosco. Conforme Gui falou, essa não é a única, de várias vezes, se Deus quiser, que a gente queira que você esteja aqui batendo esse papo com a gente, contando mais um pouco de história. A gente percebe o quanto você se esforçou, você estudou para saber o que sabe, principalmente pelo seu amor pela nossa cidade. E será um prazer sempre revê-lo por aqui, sempre bater esse papo contigo. Então, desde já, queremos agradecer pela sua presença. Exatamente. E a gente teve uma reunião para escolher quem a gente ia chamar como primeiro convidado. A gente chegou no seu nome por conta do vasto conhecimento que você tem pela nossa região, também pelo Nordeste em si, né? Você deve saber muita coisa sobre o Nordeste por conta das suas leituras também. Primeiro eu quero usurpar esse prazer de vocês e dizer que o prazer é todo meu. Entendeu? Estar com vocês aqui, para mim, é uma alegria muito grande. Especialmente, Jeremias, eu particularizo a você, também a Gui, o nosso câmera ali, pelo seguinte: eu conheci o seu avô, meu amigo, por quem eu tinha consideração, entendeu? Por quem eu devia grandes favores. Nós éramos, continuam vocês, sendo os meus vizinhos de fazenda aqui em Água Quente, ali no povoado de Mateus. E Mira, Armelina Egídio dos Santos, conhecido Mira, não pôde dar aos filhos a instrução. Porque era assim na nossa época. E quando eu vejo hoje o neto de Mira sendo um sócio de uma empresa de mídia, aonde leva Água Quente para o mundo, isso me deixa muito feliz, muito alegre, entendeu? E ver que você, um neto de Mira, um trabalhador, um dos homens mais trabalhadores que eu já vi na minha vida, você empenhar nessa produção artística para divulgar a nossa cultura, isso me deixa muito feliz. Eu tenho uma admiração muito grande por vocês. Saibam disso, que o que precisar de mim, estou inteira à disposição de vocês. Quanto ao Nordeste, o nosso Nordeste é rico, entendeu? Não existia Brasil sem o Nordeste. Aqui é a terra dos grandes escritores, dos grandes humoristas, dos cérebros privilegiados desse país, dos grandes juristas. Não é? Aqui nasceu Rui Barbosa, Clóvis Bevilacqua e tantos outros, para não ser injusto e esquecer o nome de alguns.
E tem, na atualidade, produzido grandes juristas, grandes autores, não é? Grandes artistas. E eu acho que a riqueza nossa é fabulosa. E aqui, como eu lhe disse anteriormente, a cultura judaica no Nordeste é muito forte. Até, por exemplo, o chapéu. Esse chapéu era a forma de que os cristãos novos, que eram aqueles que eram obrigados a aceitar o judaísmo, o cristianismo, usavam um chamado kippá, um chapéuzinho pequeno. Então, para não denunciar muito, eles fizeram esse chapéu de couro. Então, esse aí era uma presença judaica. Mais um conhecimento. Eu não sabia. Esse substitui o kippá, que a gente usa, que o judeu usa. Entendeu? Então, de forma que esse sertão, a minha primeira poesia, eu saí daqui, fui para Salvador, concluindo aqui, e Tabaréu, você chega na cidade interior, imagine 40, 50 anos atrás, e logo o professor de português abriu um concurso de poesia. E aí eu falei, eu acho que eu vou por aqui. Não sei se dá, não. Aí eu fiz uma poesia. Essa poesia foi em primeiro lugar no Colégio Severino Vieira, que tinha poucos alunos, sabe quantos? 4.800 alunos. Em 1975, essa poesia foi vencedora. O título é O Sertão. Mais ou menos assim. Acho que a memória dá para rebuscar. Sertão das secas e das bonanças, que o tempo não pode apagar. Já encontras hoje adulto entre as tempestades a navegar. Da tua força sempre valeste, sem temor e com valentia. Quem importas em chamar-te sertão da Bahia? Um dia não muito longe tu sairás do anonimato e vai mostrar para o mundo inteiro que sertão é Brasil. E este é um grande sinal de um Brasil brasileiro, sem interferência de terceiro, um Brasil nacional. Bom demais. Muito bem, muito bem. Isso aí. Délio, eu queria você como um escritor, historiador, a gente sabe que tem as pessoas que estão começando agora na vida acadêmica. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão estudando. Esse mês agora, óbvio, eles estão de férias, mas 2023 está aí, eles vão voltar a estudar. Eu queria que você deixasse uma mensagem para eles poderem seguir firme. O jovem hoje está tão com a cabeça dispersada. Exato. Olha, o escritor, ele é um pensador, certo? Nesses livros tem pensamentos. E o que nós estamos carentes hoje, o mundo está carente hoje é de pensadores. É de pensadores, entendeu? Porque a ciência está aí. Você precisa de médico, as faculdades estão aí. Mas o seguinte, o que nós precisamos é de formar cidadãos. As faculdades formam profissionais. Quem forma cidadão é o conhecimento. Isso. E o conhecimento você só adquire através dos livros. A internet lhe dá informação. A informação, ela não é duradoura. Porque você recebe tanta informação durante o dia, através da internet, WhatsApp, etc., YouTube, etc., e que você se esquece. Mas o que você lê, você aprende. Então, aqui eu me sinto à vontade a dizer isso em Água Quente. Aqui é a terra de grandes escritores. Eu sou insignificante. Mas aqui é a terra que eu disse de José Olímpio, Nelson Caires de Brito, Urbino Viana, Nabor Caires de Brito, Milton Caires de Brito, Dr. Lorival Almeida Trindade. Tem 3 ou 4 grandes livros editados. Então é o seguinte,
eu quero estimular para que aqui surja mais escritores. É só ter boa vontade. Tem um autor que diz o seguinte: todos somos escritores, só que uns escrevem e outros não. Então, que seja aqueles que escrevam, entendeu? É preciso ter um aprofundamento, que hoje eu vejo que as escolas não são tão, não digo eficientes, mas não pegando o pé como na minha época, né? Eu tinha uma média alta, a professora era mais exigente. Mas você ter um domínio muito bom da língua portuguesa, não é? Conhecendo as fases literárias e lendo os grandes autores, se escreve, entendeu? Porque pensamento todo mundo tem, todo mundo é inteligente, Uns escrevem e outros não. Nós apenas não escrevem. Todos somos escritores. Exatamente. E... Pois é, Délio. Voltamos a repetir o imenso prazer de tê-lo aqui. Agradecemos por cada uma das mensagens, pela poesia citada já aqui juntamente conosco, e dessa forma a gente se despede do nosso primeiro episódio aqui do Eita Nordeste. Vamos aproveitar mais uns dedinhos de prosa aqui com nosso amigo Délio, tomar um bom café, né? E se aproveitar de toda essa enciclopédia viva que nós tivemos o prazer de receber aqui nessa noite. Apenas acrescentando aqui, eu fui convidado pelo vereador Pepeta, esqueci o nome dele, passou a fazer o hino de Água Quente. E eu fiz o hino. Eu está apenas musicando, porque eu não domino essa parte, mas eu acredito muito bem que fala Morro do Fogo, viu? E é um hino que eu acho que vai ser vencedor. Vamos torcer. Mais um pra gente lançar. De forma aqui. que eu estou aqui à inteira disposição de vocês. Toda vez que me convocarem, para mim é uma intimação. É uma enciclopédia que a gente vai utilizar. Vai utilizar bastante. Sou mísero escrevendo. A gente pode marcar para você vir falar especificamente da história de Água Quente, que eu acho que é muito vasta. A história é grande. Viu? É bem vasta. Então ela tem etapas. Que a gente tem que... Tem que a gente divide etapas, né? Várias etapas. Falar, e é bom que fique gravado. Isso porque tem etapas para nunca cair no esquecimento. Isso. Porque, como eu disse, né, um bom livro nunca fica pronto. Eu estou fazendo o segundo livro, já são 12. Eu tenho outro livro sobre Água Quente. Já é uma complementação desse aí. É uma complementação desse livro, já com fatos novos, com muitas fotografias. Olha, eu tenho hoje um arquivo fotográfico de mais de 5.000 fotos. Eu queria trazer até uns álbuns, mas eu cheguei recente em Paramirim hoje, fiz a viagem a Livramento e me esqueci de pegar esse material fotográfico. Eu tenho fotos. Hoje chegou às minhas mãos a foto da família de Liberato. Liberato com a esposa, as filhas e os genros. Que interessante. É uma foto raríssima. Tem muitas outras fotos que com o tempo ele vai passando para vocês à medida que ele vai publicando. Pronto. De forma que um abraço, felicidade para vocês todos. Eu fiquei felicíssimo em saber que vocês colocaram esse empreendimento para divulgar a nossa tão amada e querida Água Quente. Isso é um pedacinho do céu. Perdoe-me em não chamar Hélio Cardoso, porque às vezes nós estamos falando de história, mas nada contra. Nada contra. Entendeu? Ele era merecedor de receber o nome. Mas, como é que estou falando de história, é Água Quente. Água Quente. Mas nascer aqui é um privilégio. Eu sou feliz por ter nascido aqui. A gente agradece realmente a sua presença, muito importante para a gente aqui. E já deixamos aqui o convite para as próximas vezes. Para você vir falar da história de Água Quente. É só marcar. Para você vir lançar o seu livro também, que vai ser uma honra para a gente. Vamos, sim. E o hino também, né? Que já tem o hino, exatamente. Estou mandando musical, o hino. Tem outras poesias também. Pronto. Entendeu? E eu tenho minhas redes sociais com o nome Tropeiro Martins. Por que eu botei Tropeiro Martins? Porque eu estava fazendo esse livro e ficava mais fácil fazer as pesquisas. Né? E aí o cara vê lá, tropeiro, ele tem interesse, ele conhece, no tropeirismo. Então, me ajudou muito nas pesquisas e terminou conhecendo todo mundo por Tropeiro Martins.
E Tropeiro Martins ficou aí, eu não procuro sempre falar de água quente, divulgar minha terra, que isso aqui é um... Inclusive, dar um recado para os nossos ouvintes aqui, que se você quiser seguir as redes sociais de Délio, tá aí na descrição. É só você dar um pulo lá, que você vai ter acesso às redes sociais de Délio. É isso? Tropeiro Martins. Tropeiro Martins. Pronto. Para finalizar, agradecemos a sua presença, agradecemos a cada um de vocês que tirou esse tempinho para ficar aqui com a gente. Olha, vem mais conversa por aí, vem mais bate-papo por aí, vem mais dedinho de prosa. Esse é o Eita Nordeste.